Glória a Deus. Vamos estar falando um pouco sobre a palavra do Senhor nessa noite, amém? Convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Glória a Deus. O tecladista pode subir aqui para ajudar a gente? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Gálatas. Querendo já dizer para vocês que nós estamos com saudade de estar perto. E em breve, em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar uma nova oportunidade de estarmos juntos adorando ao Rei dos Reis, amém? Gálatas, capítulo 5, vou ler alguns versículos, versículo 1, versículo 13 e o versículo 16, eu peço que você anote em nome de Jesus essa palavra, embora ela vai ficar gravada, é importante que ela fique gravada nas tábuas do seu coração, e que ela venha a ser guardado e recebido em seu espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, 13 e 16. A minha Bíblia diz: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, livres, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Verso 13: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. E o 16 diz: Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência ou os desejos da carne. Amém? Vamos fazer uma oração que o Senhor, Ele continue ministrando sobre nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já está aqui, mas eu preciso de Ti, Senhor. Reveste-me, Senhor, com o Teu poder. Reveste-me, Senhor, com a Tua autoridade, com a Tua unção. Que essa palavra, ela venha a alcançar vidas, que ela venha, Senhor, a alcançar as almas, que as pessoas possam, Senhor, sentir o Teu toque, o Teu poder e a Tua unção. Que o homem diminua e o Senhor cresça e apareça, e eu desapareça, Senhor. Tu sabes, Senhor, que tudo que eu tenho vem de Ti, 100% é Teu. Como essa palavra, ela é Tua, Senhor. Que ela venha surgir efeito em vidas e corações, que venha, Senhor, alcançar terras boas, terras preparadas para dar frutos, frutos dignos de arrependimento. Eu te louvo pelo Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor, Ele venha falar ao teu coração. Abaixou um pouquinho o teclado. Que o Senhor venha falar ao teu coração, em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, entendemos que nós somos seres espirituais, porém nós também entendemos que nós somos seres trinos. O que eu quero dizer trino? Nós somos um corpo, alma e espírito. O corpo é o que nós vemos, o corpo é o que nós nos movemos, é por onde nós agimos. A alma, ela é a nossa central de sentimentos, ele é o centro das emoções, ela é onde está localizada a nossa consciência e também é onde se localiza os nossos desejos, ele fica na alma. O sentimento, sabe, a raiva ou a alegria, ela fica na alma. Agora o espírito é onde Deus habita. O espírito é o que é eterno e está em nós. O espírito é onde nós temos a certeza, onde haverá a eternidade. Agora
haja vista nós que estamos na casa do Senhor, ou nós que estamos servindo ao Senhor, nós que nos convertemos ao Senhor, nós que entendemos que Deus é o nosso Pai, e nós reconhecemos o sangue de Jesus Cristo como o remidor dos nossos pecados, nós entendemos que passaremos a eternidade com Deus. Agora, aqueles que não reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador, existe um destino também para essas pessoas, um destino eterno, e esse destino é a condenação eterna. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, ele já está condenado. Não é o pastor que está condenando, não é a igreja que condena, é uma condenação instantânea por rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isto é eternidade. Agora, nós podemos escolher entre esses dois caminhos, ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Uma vida com Deus é uma vida em espírito, uma vida sem Deus é uma vida segundo a carne. E eu examinando o Senhor, falei assim: uau, o que o Senhor tem para nós, Pai, neste culto de domingo? E então o Senhor começou a ministrar sobre minha vida, sobre a satisfação pessoal. Hoje nós vemos que há uma grande conspiração para a satisfação pessoal. Não importa o que você está fazendo, se é certo ou se é errado, o importante é você sentir o prazer. O importante é você se satisfazer de alguma forma, satisfazer o seu ego, satisfazer os seus desejos, satisfazer as suas vontades. Não importa se você está prejudicando A ou está prejudicando B. Existem pessoas que pegam e têm relacionamentos conjugais fora do matrimônio para satisfazer o seu prazer. E dá uma desculpa: porque o meu marido ele não é bom para mim, porque a minha esposa não é boa para mim, e surgiu a oportunidade e eu pulei a cerca, eu pequei, eu cometi aquilo que não era agradável ao Senhor, por um momento de prazer. E nós vemos aí nas grandes novelas que as pessoas costumam assistir, que esse fato ele é tão natural, que eles mostram ali dentro da sua dramaturgia, que as pessoas começam a torcer por aquela pessoa que roubou o marido da outra, e começa a torcer que tem que ficar com ela mesmo, porque o outro não era muito bom. Então é melhor ela separar mesmo e ficar com o outro. De tão forma que eles estão fazendo isso, que as pessoas estão seguindo esses caminhos como se fosse normal, como se a separação ela fosse tão comum, e aquela promessa que as pessoas fizeram no altar quando colocaram a aliança de que até a morte os separe, não existe mais. Até que um dia acaba o amor, e o amor se torna uma amizade, ou que até que a vida cada um toma o seu rumo, e cada um faz aquilo que bem entender, e o casamento não se torna mais um sagrado matrimônio, mas se torna um contrato de um compromisso com um tempo determinado para ter um fim. Nada mais é eterno, mas eu quero dizer para você que existem coisas que são eternas, e eu não estou pregando aqui para pessoas que estão vivendo neste mundo aqui hoje, somente nesse tempo. Se você está querendo pensar que sua vida só vai ser este tempo aqui, você está muito enganado. Eu quero te ensinar hoje que existe uma eternidade. Eu quero levar você comigo para uma eternidade com Deus. E esta eternidade com Deus, ela só vem através de uma vida no Espírito. Mas as pessoas insistem em viver na carne, porque é gostoso satisfazer os desejos carnais. A Bíblia não fala que no momento do prazer é ruim, não. Porque quando a pessoa ela está cometendo o ato, o pecado, qual seja o pecado, a pessoa ela está sentindo aquele prazer momentâneo, mas depois ela entende como o Espírito ele foi criado por Deus, mesmo ela não servindo ao Senhor, ela sente no seu coração aquele vazio e fala assim: uau, eu ainda não estou completo, eu pisei na bola, eu fiz algo que não era da minha índole, eu fiz algo que eu não deveria
ter feito, e aquela pessoa se torna uma pessoa vazia, e ela vive aquela vida pecaminosa, porque na verdade ela acha que está tendo uma liberdade, mas eu quero dizer para você, isto é uma falsa liberdade. Existe também outra mentira do diabo, que é a felicidade a todo custo. Eu estava esses dias conversando com algumas pessoas sobre essa felicidade a todo custo, né? Pessoas que falam assim: o importante é ser feliz, né? Isso é uma mentira de Satanás. O importante é ser feliz, não importa o que ele estiver fazendo ou o que ela estiver fazendo, o importante é ser feliz. Isso é uma mentira de Satanás. Porque se você está vivendo uma vida de pecado só por causa da felicidade, você pode ser feliz todos os dias da sua vida aqui, mas a eternidade, você vai passar a eternidade na morte eterna e na infelicidade eterna. Aí eu pergunto para você, você prefere estar passando uma vida com altos e baixos, uma vida comum, uma vida para homens e mulheres de Deus, aqui na terra, que nós temos aflições? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já venceu. Ou você prefere dar uma vida dissoluta, uma vida de prazeres aqui na terra, e no final você terá a condenação eterna? Existem pessoas que estão pregando a felicidade a todo custo. Isso é uma mentira de Satanás. Não caia nessa armadilha em nome de Jesus. E outra coisa que acontece, ela faz uma transferência de responsabilidade. As pessoas falam assim: eu estou fazendo isso porque a minha mãe fazia, e não de uma forma de herança genética, mas porque a minha mãe não me corrigiu, então eu estou fazendo isso. Mesmo ela conhecendo a verdade, começa a andar por um caminho que é errado, mas não cai em si, entendendo que o problema ela está nela, ela que precisa de transformação, ela que precisa de uma mudança. E o Senhor, Ele colocou no meu coração isso que estava passando na igreja de Gálatas. E aí Paulo, ele começa a entender que aquela igreja, as pessoas não entenderam direito o que era realmente liberdade, porque a liberdade, ela é diferente do que libertinagem, e eles não estavam entendendo o que era liberdade. Aí por que ele estava falando isso? Você que é um leitor da Bíblia, você já leu o capítulo 5 de Gálatas, ele começa a falar sobre as pessoas que Cristo os libertou para verdadeiramente estar livre e não vos colocar novamente debaixo do jugo da escravidão. Quando ele fala isso, meu irmão, ele estava falando que algumas pessoas, elas estavam fazendo assim: eu sou salvo, eu acredito no poder do sangue de Jesus, mas o sangue de Jesus, ele não é suficiente. Eu preciso ainda guardar a circuncisão, eu preciso continuar circuncisando, eu preciso continuar fazendo aqui as regras da lei de Moisés, que eu preciso fazer isso daqui, porque senão eu não vou ser salvo, porque não é suficiente, tem que fazer alguma coisa. E aí tinha dentro do mesmo povo o outro extremo, aqueles que pregam a falsa palavra da graça, aqueles que falam assim: ó, está liberado, posso tudo, vamos lá, vamos pecar, porque Jesus já me salvou, eu posso fazer o que eu quero, eu posso andar do jeito que eu quero, eu posso fazer tudo o que eu quero, porque agora nós estamos na graça. Parece muito com uma vez salvo, salvo para sempre. Existe uma doutrina em cima disso, mas quando nós entendemos o que estava passando ali na igreja de Gálatas, as pessoas, elas tinham esses dois extremos: ou ele era fariseu, e eles não conseguiam largar, mesmo com o sangue de Jesus. Eles falavam que eu posso ser salvo pelo sangue de Jesus, mas só o sangue de Jesus não é suficiente. Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa, ela prega a graça e fala assim: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nem se glorie. E ele usa uma frase bem interessante, que ele fala assim: a salvação é de graça, mas tem que manter, tem que trabalhar para manter. Não, irmãos, salvação, ela é de graça, se é de graça e pronto. Você não tem que pagar o preço, você não tem que pagar pela salvação. Agora, para outras coisas sim, existe um preço a ser pago, e esse preço, ele não é barato,
para você conseguir o conhecimento da palavra de Deus, não é um preço barato para você entender e conhecer essa palavra. O preço que você tem que pagar é tempo depositado aqui, debruçado nessa palavra. Você precisa pagar esse preço. Para você quiser ter comunhão com Deus, se aproximar com Ele, você precisa pagar o preço de joelho no chão, preço de oração. Você precisa se achegar mais a Deus, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. E aí você acha que porque a graça ela te salvou, você não precisa fazer nada, porque você ainda não chegou numa estatura de uma inteligência ainda dentro do reino de Deus, que você precisa fazer algo por Ele. Porque para você basta a salvação. Quero dizer para você hoje, meu irmão, a salvação ela é uma maior dádiva que o Senhor nos deu. Ele nos deu o seu unigênito Filho para morrer em meu e no teu lugar. Mas Ele fez uma coisa só. A salvação é uma das coisas que o Senhor pode nos dar. Não se contente somente com a salvação. Se o Senhor Ele pode te dar tudo. Ele pode te dar a salvação, Ele pode te dar a cura, Ele pode abrir a porta, Ele pode curar a enfermidade, Ele pode fazer todas as coisas. Agora você diz assim: agora eu sou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso ajudar os irmãos na igreja, eu não preciso fazer mais nada. Agora eu sou salvo e eu estou tranquilo. Não preciso orar, não preciso buscar, não preciso fazer mais nada. Agora eu estou salvo e pronto, e acabou. Existem pessoas que têm essa consciência, acredito que você não seja um deles. Mas se for, o Senhor vai te mudar nessa noite, em nome de Jesus. E eu gostaria de frisar que existia esses dois tipos de pessoas. E quando ele fala que as pessoas tinham que entender de ficar livres e não se colocar debaixo da escravidão, ele estava falando de duas coisas aqui, e eles colocaram no mesmo patamar. Ele estava falando da escravidão do pecado e a escravidão da lei, porque a lei ela fazia as pessoas ficarem escravas, e elas tinham que cumprir vários dogmas, várias instruções humanas para alcançar algo que não era puro e que o Senhor nos deu através da cruz. E agora o pecado ele também faz o homem escravo. Tem pessoas que são viciadas numa bebida e fala assim: eu bebo só socialmente. Aí para de beber, dá aquela tremedeira. Ou aquele que é viciado no cigarro, também não consegue largar esse vício. Se você é uma dessas pessoas, o Senhor Ele pode te libertar hoje. Porque a verdadeira liberdade, ela só vem através da cruz de Cristo. E eu queria nessa noite, depois dessa introdução, falar sobre 3 tipos de pessoas que Paulo ele estava falando aqui na igreja de Gálatas e entre as suas outras cartas. Ele fala desse primeiro tipo de pessoa, que não é suficiente, somente a graça, ela não é suficiente, somente a salvação através da cruz, ela não é suficiente. E esse segundo tipo de pessoa é que está tudo liberado. Esses 2 tipos de pessoa, eles não podem estar dentro da casa do Senhor. Esses 2 tipos de pessoa não pode ser eu e nem pode ser vocês. No verso 3 ele fala: não useis, porém, da liberdade para dar lugar à carne. Olha o que estava acontecendo. Eles tinham a liberdade, então já estou liberto, já sou livre, então eu posso fazer o que eu quero. E essas pessoas que pensam dessa forma, na verdade elas não têm entendimento, o entendimento completo do que o Senhor tem na sua palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 8. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu quero que você anote, depois quando você tiver um tempo, leia todo o capítulo. Mas eu vou ler apenas o versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. A Bíblia diz: mas vede que essa liberdade não seja de nenhuma maneira motivo de tropeço para os fracos. Mais uma vez, veja que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos.
O que Paulo estava falando no capítulo 8 de 1 Coríntios? Ele estava falando sobre as coisas que eram sacrificadas a ídolos. Estava falando de uns alimentos que eram sacrificados a ídolos. E existiam pessoas que entendiam, que tinham sabedoria, tinham conhecimento, tinham ali a dedicação para ouvir e ler a palavra do Senhor. Eles davam valor às sagradas escrituras. Eles viam alguma coisa que eram sacrificadas a ídolos e eles comiam. E Paulo falando assim: eu sei que o ídolo no mundo nada é. O ídolo não tem poder, porque há um só Deus e é o nosso Deus. Então, se o ídolo no mundo nada é, se a pessoa ia lá e comia aquilo que era sacrificado ao ídolo, não ia fazer mal para ela, porque nenhum dano ia fazer. O Senhor disse: até se beberes alguma coisa mortífera, não os fará dano. Com consciência. Agora, o que Paulo está falando ali para aquele povo? Mas se isso for trazer como pedra de tropeço para aquele que é pequenininho, ou seja, aquele que é fraco, ou seja, aquele que não tem entendimento, ou seja, aquele que ainda não é maduro espiritual, então você não coma essa comida. Então você não faça isso que você pensa em fazer no seu coração por causa dos fracos. Ele fala assim: calma, que existe aqui no meio de nós pessoas que são indoutas, pessoas que têm um conhecimento pleno da palavra do Senhor, mas também existem pessoas que são fracos. Agora, por causa do fraco, não coma. Por causa do fraco, não faça. Por causa do fraco, fica na tua, em nome de Jesus. Era isso que ele estava falando. Em nome de Jesus. Existiam fracos, está claro isso. Haviam pessoas que tinham o pleno conhecimento da palavra, mas outras eram fracos. Ainda no 1 Coríntios capítulo 3, no verso 2, ele fala sobre esse mesmo grupo de pessoas. É a mesma carta, nós entendemos isso, é o mesmo grupo de pessoas. E olha como Paulo, ele trata essas pessoas. Vamos ler o capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu, irmãos, não vos vou falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite eu vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estavam prontos para isso. Com efeito, ainda agora não está pronto. Olha o tipo de pessoa que Paulo estava falando. Ele estava falando assim, eu tinha um alimento mais sólido, eu tinha uma palavra muito mais profunda, muito mais poderosa para estar ministrando para vocês. O Senhor, ele revelou para Paulo coisas que ele, toda hora ele ia escrever e falou assim: eu não posso falar, eu tenho coisas que eu queria até escrever e está registrado para nós nos dias de hoje, mas ele não pôde escrever, não pôde revelar para as pessoas. Sabe por quê? Falta de maturidade espiritual. E ele fala assim: eu estou tratando vocês com leitinho. Por quê? Porque vocês ainda são criança. Tanto tempo estou tentando falar com vocês ainda, e vocês ainda não são maduros. Vocês não são maduros, ainda não estão prontos para falar algo mais profundo. Você está entendendo? Às vezes nós não recebemos algo da parte do Senhor, não é porque nós estamos em pecado, não é porque nós erramos, nós fizemos isso ou aquilo, é porque nós não estamos maduros suficientes para nós recebermos. Porque se nós recebermos na condição que nós estamos, nós deixamos e caímos por terra, ou nós nos desviamos, ou acontece algo e nós perdemos a bênção, mesmo com a bênção nas mãos. O Senhor, ele quer te entregar uma grande bênção, mas primeiro você precisa amadurecer no reino de Deus. E você só consegue amadurecer lendo essa palavra, ouvindo, praticando e vivendo a palavra do Senhor, em oração e jejum e súplica. Eu ainda insisto para você, abra a Bíblia aí. O escritor aos Hebreus, esse versículo que nós vamos ler é uma das sombras que alguns estudiosos falam que poderia até mesmo ser Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Porque olha só, as mesmas palavras que ele usou com Gálatas, as mesmas palavras que ele usou nos Coríntios, o escritor, ele vai usar no livro de Hebreus, capítulo 5. Eu vou ler do 11 ao 14, e você vai entender. E diz: a esse respeito, temos muito a dizer, mas de difícil interpretação, porque vos torneis tardios em ouvir. Com efeito, devendo já ser mestres,
por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que eu vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Às vezes, o Senhor, Ele não está escrito todos os pecados que nós cometemos no dia a dia na palavra de Deus, mas existe alguém que vai nos convencer do bem e do mal. Quando nós somos homens e mulheres de Deus e nós andamos debaixo das asas do Senhor, nós andamos debaixo do caminho do Senhor e nós desejamos andar em espírito, existe algo que vai nos revelar. E ainda Paulo, meus irmãos, para nós encerrarmos essa parte, para você entender o que ele estava querendo dizer, ele fala no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11, é uma palavra muito conhecida. Ele fala: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas logo eu cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Irmãos, o desejo de Deus, e é um benefício para todos nós, que nós cheguemos à maturidade cristã. E quando Paulo ele fala, eu já passei essa fase de menino, ele está dizendo, você pode ser menino, é bom ter um menino na casa, é uma bênção, mas tem um tempo que precisa acabar. Precisa acabar esse tempo de menino, precisa acabar esse tempo que precisa dar só leitinho. Precisa falar assim, você sabe qual é o livro, o texto áureo da palavra de Deus? Tem pessoas que você pergunta, tem 10, 20, 30 anos de igreja, de berço, e não entende, não sabe qual é o versículo. Tem pessoas que estão caindo um monte de artimanha de Satanás aí pelas redes sociais. Nós estamos assim de gente que nós ouvimos falar, que ouviu outra pessoa falar, que o mundo vai acabar, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e não tem fundamento nenhum dentro da palavra de Deus. Pessoas que estão assustadas, pessoas que estão aí atemorizadas, porque fica assistindo o jornal. O jornal é importante, sim, mas você, mais uma vez eu digo, você é eterno, pensa nas coisas eternas. Pense algo assim, ó, se o Senhor vai voltar hoje, glória a Deus, eu quero que Ele venha agora, eu quero que Ele volte já. Nós clamamos, ora vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e se nós não clamarmos, até a pedra, ela clamará, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Nós precisamos deixar as coisas de menino, glória a Deus. Quantas vezes nós perdemos coisas só por falta da maturidade? Quantas vezes nós não perdemos as coisas por causa de falta de maturidade? Mas então, pastor, como eu vou saber se eu sou maduro? E como eu vou usar essa liberdade que o Senhor me deu? É simples. Eu não vou usar a liberdade como um álibi para satisfazer as minhas próprias vontades. Existe uma pessoa que veio perguntar algo para mim, falou assim: pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu falei assim: a Bíblia, ela não mostra que é pecado. E eu falei, a Bíblia não mostra que é pecado. Mas pastor, e agora? Faço ou não faço? O corpo é teu, você é templo do Espírito Santo, mas a Bíblia não fala que é pecado. Logo, está implícito nessa palavra que o Espírito Santo é aquele que revela e discernir nós tomarmos a decisão entre o bem e o mal. Está claro isso, está claro. Não existe mais palavra mais clara. Então, eu não vou tomar mais uma atitude, não porque está escrito na Bíblia.
Às vezes, a Bíblia, um exemplo, a Bíblia não está escrito um mandamento, não fumarás. Não está escrito. Você pode pesquisar de Gênesis a Apocalipse, não está escrito não fumarás. Mas nós que temos um mínimo de consciência, nós entendemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se eu fumar, eu vou estar prejudicando o templo do Espírito Santo. O que eu vou fazer? Eu não vou fumar. Não porque a Bíblia está falando, é porque é pecado. Não, porque eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar desse templo. Eu preciso cuidar desse templo. Você está entendendo? Existe algo que precisa de ter maturidade, pequena maturidade para você entender. Mas existem pessoas que ainda precisam de estar escrito. Não está escrito. Então se não está escrito que não pode fumar, pastor, eu vou fumar mesmo. Eu vou fumar tudo que tem direito. Irmãos, falta de maturidade. O Senhor deseja que nós sejamos homens e mulheres maduros. E vamos voltar agora para Gálatas, no verso 16. E digo, porém, andai em espírito, para não satisfazer a vontade da carne. Isto é uma ordenança aí que Paulo está dizendo. É um mandamento? Não, mas é uma ordenança. Ela está no imperativo para a igreja de Gálatas. Andai em espírito. Porque quando nós estamos andando em espírito, nós não vamos ter tempo para fazer os desejos da carne. Quando eu estou andando em espírito, eu estou enfraquecendo a carne e o espírito está fortalecido. Eu estou enfraquecendo a carne e o espírito está fortalecido. Nós não vamos ter tempo para questionamento. Será que é pecado? Será que eu estou fazendo isso que é pecado? Mas se houver esse questionamento, você vai ter uma resposta, porque essa resposta vem do Espírito. O próprio Espírito vai falar assim: opa, não, filho, isso não me agrada. Agora, se o Espírito não está falando mais dentro de você, sim ou não, aí é um problema. Aí você precisa se achegar mais a Deus e falar assim: Espírito Santo, eu não quero andar com as minhas próprias pernas. Eu não quero andar segundo a carne. Eu quero andar segundo a tua vontade. Senhor, eu não quero andar seguindo meus próprios desejos e prazeres, mas eu quero andar segundo a tua vontade e o teu querer. Eu não quero mais andar segundo meus amigos. Eu não importo, eu posso perder meus amigos, né? A tua presença, se você puder cantar depois. Aquela música, ela fala assim: eu posso perder meus amigos e dinheiro, mas eu posso perder tudo, eu só não quero perder a tua presença. Quando nós começarmos a dar mais valor às coisas de Deus, as coisas da carne, elas vão ficando em segundo, terceiro, quarto plano, e você não pensa mais. E aí você não vai mais falar assim: ah, pastor, estou fraco. Ah, pastor, estou fraca. Eu não conheço ninguém que anda em espírito que venha falar isso: eu estou fraco. Ah, é porque eu estou fraca. Ah, porque eu caí, que eu estava fraco. Não é porque estava fraco, é que ainda era criança, ainda era menino, ainda precisava, estou engateando, nunca cresce. Sabe, parece aquele chapolim colorado lá, que vem um ET, que ele é um bebê. E aí ele vem bem pequenininho assim. Aí depois ele começa a crescer. Aí fica um bebê desse tamanho. Aí ele fica um gigante lá. E o chapolim fica bem pequenininho. E fica aquele bebezão bem grandão. Imagine um bebê de 2 metros de altura. Era isso que Paulo estava falando com a igreja. Um bebezão de 2 metros de altura. Que bonito. Um bebê que, se você vai dar uma palavra mais dura, igual essa que está sendo nessa noite, bebê, em vez de receber, glória a Deus por essa palavra, o bebê fala assim: não gostei não, eu queria outra palavra de bênção para mim. Logo domingo, vou começar a minha semana como? Porque não é adulto ainda, não é maduro. Agora que ele é maduro, fala assim: obrigado, Senhor, por essa palavra, eu precisava disso. Porque quando você entende que essa palavra, ela corta para os dois lados, primeiro ela corta aqui, depois ela corta aí. Então você precisa entender que é necessário: Senhor, eu preciso ser maduro espiritual. Eu preciso ser maduro espiritual. E aí ele continua no restante do capítulo, e nós entendemos que ele fala: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mas as obras da carne são conhecidas como prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. O que ele estava querendo dizer aí? É que as obras da carne, elas são obras, porque elas são impulsionadas pela alma, elas são impulsionadas pela alma, e ela se dá a ação pelo corpo, sabe? Ela junta a alma com o corpo, a alma que é o sentimento carnal. Então tudo que é relacionado à carnalidade, a desejos, está na alma. Então, quando nós satisfazemos a nossa alma, nós sentimos aquele desejo, está tudo na alma. Mas o fruto do Espírito, claro que ele é no Espírito, está óbvio, mas ele precisa ser produzido. Ele é diferente. E aí, por isso nós temos que entender também aqueles irmãos que estão chegando agora. Essa palavra, ela é plantada, ela está sendo plantada hoje. E se seu coração receber essa boa palavra, com o tempo, vai passando o tempo, vai crescendo, nós vamos regando com oração, jejum e leitura da palavra, e ela continua crescendo, e vai chegar a hora que ela vai dar fruto. Então o fruto, meu irmão, leva tempo, assim como a maturidade. Então nessa noite eu não quero te desencorajar e dizer que você é criança, que você é fraco, que você não vai conseguir, de maneira nenhuma. Eu quero dizer que essa maturidade, ela leva tempo. Existem pessoas que chegam à maturidade mais rápido, porque elas são mais experimentadas na palavra de Deus, ela passa mais tempo com Deus, ela busca, Senhor, eu quero ter experiência contigo, eu quero estar ao teu lado, eu quero ser o seu amigo, eu quero estar junto, eu quero sentir a tua presença todo dia. Essas pessoas, elas começam a ter experiências profundas com Deus, e elas começam a chegar na maturidade mais rápido. Agora aqueles que só estão recebendo aqui, ó, só uma palavra uma vez na semana ou duas, elas podem até chegar nessa maturidade, mas pode demorar a vida inteira. Ou o Senhor, ele pode voltar e essa pessoa ainda continua sendo um menino imaturo espiritual. Eu quero dizer para você, o terceiro tipo de pessoa, que é aquela que sabe aproveitar essa liberdade com o Senhor. A liberdade que nós temos no Brasil de adorar a Deus onde nós quisermos. A liberdade, mesmo que nós estamos aqui através da live, nós estamos aqui nessa pandemia, você está dentro da casa recebendo a porção do Senhor, você está recebendo, e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Para fechar, quem é maduro não é aquele que é mais velho, não é aquele que fez uma teologia, mas quem é maduro é aquele que sabe ser guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, amém?